Imagine uma jornada tão intensa que começa nos barcos de pesca de um lago e termina nos corredores do poder do maior império da antiguidade. Esta é a história do apóstolo Pedro, um homem que provou que o verdadeiro poder não está na espada, mas na convicção inabalável de suas crenças. Uma narrativa que vai muito além de religião, é um testemunho de transformação pessoal e coragem incomparável. O que realmente aconteceu com Pedro, que o fez passar de um homem comum a um líder revolucionário, que desafiou o status quo de sua época, enfrentando perseguições, prisões e até mesmo o martírio com uma coragem que poucos ousariam ter. Antes de mergulharmos nos detalhes desta história fascinante, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. A história do apóstolo Pedro tem início em Betsaida, uma pequena vila de pescadores situada nas proximidades de Cafarnaum, na região litorânea do Mar da Galileia. Além de ser natural de Betsaida, há indícios de que Pedro também morava em Cafarnaum, sendo possível que ele tenha se mudado para lá em algum momento de sua vida. Ele trabalhava como pescador, assim como seu irmão André, que também se tornou discípulo de Jesus. É provável que essa profissão tenha sido uma tradição familiar, herdada de seu pai, Jonas. Pedro era casado, e os relatos bíblicos mencionam que sua sogra foi curada por Jesus quando estava doente. Existe a possibilidade de que sua esposa tenha viajado com ele em algumas de suas jornadas missionárias nos primeiros anos da igreja cristã, auxiliando-o em seu ministério. No aspecto educacional, Pedro possuía um nível de instrução considerado simples para a época e falava aramaico com um sotaque forte característico da Galileia. No entanto, devido à sua atividade profissional, que exigia interação com diferentes povos, ele também compreendia um pouco de grego, uma língua amplamente utilizada na região, especialmente nas cidades da Decápolis, que eram centros comerciais movimentados. Pedro também era chamado de Simão. Seu nome original provavelmente era Simeão, uma forma hebraica que aparece em alguns registros antigos. No entanto, ao longo do tempo, ele passou a ser chamado de Simão, uma adaptação grega com pronúncia semelhante. Quando conheceu Jesus, o mestre lhe deu um novo nome, Cefas, que vem do aramaico e significa rocha ou pedra. Esse título tinha um significado especial, simbolizando que Pedro, apesar de seu temperamento impulsivo, se tornaria um líder sólido e confiável na fé. A forma grega desse nome é Petros, que se traduz como Pedro. Os textos do Novo Testamento fazem referência ao apóstolo utilizando diferentes formas desse nome. O apóstolo Paulo costumava chamá-lo de Cefas, enquanto João, em seus escritos, o mencionava como Simão Pedro. Já o evangelista Marcos o identificava como Simão até o 3º capítulo de seu livro, passando depois a chamá-lo simplesmente de Pedro. Analisando os diversos relatos sobre Pedro encontrados, não só nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, os pesquisadores concluem que ele foi um típico homem rural, uma pessoa de origem humilde, franca e também precipitada em suas reações. Observa-se que ele demonstrava uma habilidade natural para comandar grupos, provavelmente por ser afetuoso, enérgico e geralmente expressivo. Em determinados momentos, principalmente no episódio da negação de Jesus no jardim do Getsêmani, Pedro revelou-se bastante sensível, passional e excessivamente seguro de suas próprias capacidades. A narrativa do Evangelho de João descreve o primeiro encontro entre Jesus e Pedro através de seu irmão, o apóstolo André. Este encontro aconteceu antes do começo da missão pública de Jesus na região da Galileia. Após esse primeiro contato, Pedro e André seguiram trabalhando com a pesca por algum tempo, até receberem o convite formal de Jesus enquanto lançavam suas redes no Mar da Galileia.
Posteriormente, Jesus selecionou 12 homens dentre seus vários seguidores para formarem seu círculo íntimo de discípulos. Dessa forma, Pedro não apenas esteve entre os primeiros a serem chamados, mas também fez parte do trio que mantinha maior proximidade com o Mestre. Nas diversas menções que apresentam a relação dos 12 apóstolos de Jesus, o nome de Pedro invariavelmente aparece encabeçando a lista. Durante todo o período de ensinamento e atuação de Jesus, Pedro teve um envolvimento extremamente dinâmico e relevante. Como mencionado anteriormente, ele foi um dos primeiros a ser convidado para o discipulado. Integrava o grupo dos 3 mais chegados a Jesus, junto com Tiago e João, e, em numerosas situações, atuou como representante e porta-voz do grupo dos 12. Foi Pedro quem solicitou permissão para caminhar sobre as águas ao lado de Jesus, e também esteve presente, juntamente com Tiago e João, no importante momento da transfiguração no monte. Além disso, Pedro foi o discípulo que, agindo impulsivamente, tentou corrigir Jesus quando este anunciou sua morte iminente na cruz do Calvário. Quando Jesus questionou seus seguidores sobre quem eles acreditavam que ele era, Pedro respondeu prontamente, declarando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus atribuiu esta afirmação de Pedro a uma inspiração divina, uma revelação concedida pelo próprio Deus. Nesta mesma ocasião, Jesus proferiu as célebres palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração tem gerado intensos debates teológicos ao longo dos séculos, devido ao jogo de palavras relacionado ao significado do nome Pedro, que em grego Petros significa pedra. Surgiram diversas interpretações teológicas, sendo 2 delas as mais tradicionais e difundidas. Alguns estudiosos propõem que a pedra mencionada seria o próprio Pedro como fundamento da igreja, enquanto outros argumentam que a pedra seria diretamente a verdade proclamada por Pedro, a confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também recebeu diretamente de Jesus a instrução especial: cuida das minhas ovelhas. Em certa ocasião, ele perguntou a Jesus sobre a recompensa para ele e os outros discípulos que tinham abandonado tudo para seguir o Mestre. E ouviu de Jesus a promessa das recompensas abundantes no reino de Deus. Nas narrativas dos últimos momentos antes da crucificação, Pedro aparece bastante envolvido nos acontecimentos. Junto com João, ele foi encarregado de preparar a última ceia em Jerusalém. No início, ele recusou permitir que Jesus lavasse seus pés, demonstrando sua natureza teimosa. Mas quando Jesus explicou o significado profundo daquele gesto humilde, Pedro mudou completamente de ideia e pediu até mesmo um banho completo, revelando seu temperamento extremo. Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia previsto com precisão, o negou 3 vezes antes do cantar do galo, durante os eventos que culminaram na prisão e crucificação do Senhor. Esta negação contrasta claramente com sua atitude corajosa e impulsiva, mostrada momentos antes, quando cortou a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote, durante a prisão de Jesus no jardim. Quando seus olhos encontraram os de Jesus após a 3ª negação, e ele se lembrou da previsão do Mestre, Pedro sentiu um arrependimento profundo e amargo. Embora os evangelhos não mencionem explicitamente, é possível que Pedro tenha assistido à crucificação de longe, sofrendo intensamente por sua falha. Depois da ressurreição, Cristo apareceu pessoalmente a Pedro, um encontro que deve ter trazido grande conforto e restauração para o discípulo arrependido. Na história da igreja primitiva, Pedro assumiu um papel fundamental, sendo o primeiro a proclamar corajosamente o Evangelho no dia de Pentecostes, quando aproximadamente 3.000 pessoas se converteram ao cristianismo.
Nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro figura como personagem central e influente. Durante os primeiros anos da igreja, ele exerceu liderança significativa em Jerusalém, embora seja importante notar que foi o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, quem presidiu o importante Concílio de Jerusalém, onde decisões cruciais foram tomadas a respeito da inclusão dos não-judeus, gentios, na comunidade cristã. Foi Pedro quem explicou a necessidade de escolher outro homem para ocupar a posição deixada vaga por Judas Iscariotes, resultando na seleção de Matias. O ministério de Pedro foi marcado por numerosos e impressionantes milagres, sendo que as pessoas colocavam os doentes nas ruas para que, quando Pedro passasse, sua sombra pudesse tocar neles e promover a cura. Foi Pedro quem pronunciou as memoráveis palavras ao mendigo paralítico na porta do templo: "Não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Entre esses milagres notáveis, destaca-se também a ressurreição de Dorcas, também conhecida como Tabita, uma mulher conhecida por suas boas obras. Pedro também exerceu disciplina firme na igreja nascente, confrontando Ananias e Safira, que mentiram sobre suas doações financeiras e foram punidos sobrenaturalmente por causa de sua desonestidade deliberada perante Deus e a comunidade. Durante o período de intensa perseguição em Jerusalém, após o martírio de Estevão, o primeiro mártir cristão, Pedro expandiu seu trabalho ministerial para outras regiões além de Jerusalém, incluindo Samaria, anteriormente um local evitado pelos judeus por questões históricas e culturais, e nas cidades litorâneas de Lida e Jope. Provavelmente neste período, Tiago assumiu maior responsabilidade na liderança da igreja em Jerusalém. Pedro também desempenhou um papel crucial na expansão do evangelho aos não-judeus, sendo o responsável por anunciar a mensagem de salvação à família do centurião romano Cornélio em Cesareia, marcando um momento decisivo na abertura da igreja aos gentios. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo menciona que Pedro também visitou Antioquia, um importante centro cristão da época. Nesta passagem, encontramos o relato de um conflito significativo entre Paulo e Pedro, quando este último agiu de maneira inconsistente, primeiro compartilhando refeições livremente com os cristãos gentios e depois se afastando deles por temer a crítica dos judeus cristãos que insistiam na circuncisão. Esta atitude inconstante de Pedro acabou influenciando negativamente até mesmo Barnabé, levando Paulo a confrontá-lo publicamente por considerar seu comportamento hipócrita e contrário aos princípios do Evangelho. Contudo, esse desentendimento foi completamente superado, como evidenciado pelo fato de que o próprio Pedro, anos mais tarde, referiu-se a Paulo como nosso querido irmão, demonstrando respeito e afeto genuínos. Na carta enviada aos Coríntios, encontramos informações sobre uma divisão que aconteceu na igreja daquela cidade. Havia grupos que se identificavam com diferentes líderes. Alguns afirmavam seguir os ensinamentos do apóstolo Pedro, enquanto outros se diziam seguidores de Paulo, de Apolo ou mesmo de Cristo. Essa situação sugere que, muito provavelmente, Pedro visitou pessoalmente aquela comunidade em algum momento, deixando uma forte influência entre os fiéis. Depois do ano 50 depois de Cristo, os registros históricos sobre a vida de Pedro se tornam mais escassos. No entanto, a partir das 2 cartas que ele escreveu e que fazem parte da Bíblia, podemos deduzir que ele continuou ativo em seu ministério, pregando a mensagem de Deus e cuidando dos cristãos, como um pastor cuida de suas ovelhas até o fim de sua vida. Uma questão que gera discussão entre estudiosos é se Pedro chegou a morar em Roma. O que sabemos com certeza é que ele não foi o fundador da igreja naquela cidade, e não há evidências bíblicas que confirmem que ele tenha sido o primeiro bispo de Roma.
Essa ideia vem de tradições antigas, mas não é algo comprovado. Apesar disso, é bem possível que Pedro tenha passado um tempo em Roma, especialmente nos últimos anos de sua vida. Alguns acreditam que foi lá que ele escreveu suas 2 cartas, dirigidas aos cristãos que enfrentavam perseguições e dificuldades. Além disso, uma tradição muito antiga, que remonta aos primeiros séculos do cristianismo, afirma que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C. Segundo essa tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe suas sugestões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais estudos como este. Que Deus abençoe a sua vida.